Fala galera, beleza? Eu quero compartilhar com vocês algo de Deus, né? Eu tenho sentido de Deus estar fazendo alguns vídeos e eu quero compartilhar a respeito de coisas que Jesus tem feito na minha vida e o que Jesus tem falado para eu compartilhar de início é a respeito de feridas emocionais. Então, na Bíblia eu vejo como se a lepra ela fosse muito relacionada a respeito de feridas emocionais. Porque quando a gente vê em Mateus capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça dai. Porque eu vejo como se fosse, nesse início, como se fosse uma redundância. Porque se Jesus fala, curai os enfermos, e depois fala, limpai os leprosos, não parece redundante? Então eu vejo assim, como se Deus quer separar as coisas. Outra coisa, quando a gente vai ver a respeito da lepra na Bíblia, no contexto histórico, cultural daquela época, os leprosos, eles tinham que carregar um sininho na mão enquanto eles andavam, eles tinham que, fosse atravessar a cidade, eles tinham que carregar um sininho, batendo o sininho com uma placa no peito deles escrito leproso, e eles tinham que usar um manto, né? E quando eles atravessassem a cidade, eles tinham que falar leproso, 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 e ficar repetindo isso, né? Então as pessoas, elas se afastavam para que essa pessoa pudesse passar. Então essa pessoa, ela não era abraçada, essa pessoa, ela não poderia viver junto do arraial, elas tinham que viver fora da cidade, elas eram rejeitadas, as pessoas desprezavam elas. Então eu vejo como se a lepra fosse mais uma ferida, uma doença mais emocional do que uma doença física realmente. Então eu quero falar a respeito de doenças interiores. Porque, quando a gente pensa a respeito de doenças externas, é muito fácil a gente pensar e visualizar isso, né? Quando a gente tem alguma doença, a gente sente uma dor na nossa mão, a gente vai até o médico, a gente fala, olha, tá doendo o meu pulso, tá doendo a minha mão aqui, o médico já vai ver especificamente a respeito daquilo, ele vai tratar, ou ele vai fazer uma cirurgia, ou ele vai passar um remédio para você. Mas quando a gente se trata de feridas emocionais, é muito mais complicado com isso. Mas é muito mais complicado do que isso. E eu sei, eu vivi isso. Eu tive na época quando o meu pai morreu, eu nasci na igreja e meu pai, ele era um ótimo líder espiritual lá. Eu tinha uma imagem de uma família perfeita. Eu tinha uma família perfeita quando meu pai morreu. Faz 5 anos mais ou menos, eu não soube lidar com essa situação. Então eu praticamente me fechei e eu simplesmente queria parecer forte e eu não queria demonstrar não queria demonstrar a minha dor, não queria demonstrar que eu era fraco e que eu pensava que homem não devia chorar, homem não devia demonstrar fraqueza. E eu fiquei esse 1 ano só em casa e eu não queria saber de sair. Eu nem sei se chegou a se tornar uma depressão. Eu sei que eu estava muito mal e na época eu não conseguia desabafar com ninguém, eu não conseguia me abrir, eu me fechei numa concha. Isso é muito ruim, porque você não consegue auxílio de pessoa alguma e coisas que você começa a pensar na sua mente, elas começam a crescer e elas começam a virar gigantes. Mas se você por acaso chegasse e desabafasse com alguém, falasse do seu problema, às vezes a pessoa ia chegar para você e ia falar, pô, esse problema nem é tão desse tamanho, esse problema é menor assim. E eu não conseguia fazer isso. Foi aí que eu ouvi de Deus na igreja, numa ministração. Deus falou bem claro comigo assim, que você precisa se expor. Foi isso que eu ouvi, né? Então, se a gente vê no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, a gente vê a história de Naamã, que fala dessa forma aqui:
E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Então, eu vejo a respeito dessa história. Naamã, ele era leproso, e ele era um homem bem importante. Só que ninguém sabia que ele era leproso lá do lado de fora. Muitas vezes nós temos essas doenças, essas feridas emocionais, e nós não transmitimos isso para ninguém. Ninguém vê o que você passa, a não ser a sua família. Então quem era de casa viu, sabia que Naamã era leproso, que ele tinha essas feridas, né? Tanto que aquela serva lá, ela sabia que ele era leproso, e ela falou a respeito de quem tinha a solução. Eu quero dizer para você, primeiramente, que quem tem a solução para todas as suas feridas do seu interior que você tem é Jesus Cristo. Jesus, ele pode curar tanto o nosso exterior, a nossa cura física, como a nossa cura emocional. E Jesus, ele vai tratar com você hoje, porque esse vídeo ele foi feito justamente para você, para que você pudesse ser liberto de tudo isso. Então, se você vê, Naamã, ele teve que se expor, porque quando o profeta Eliseu pediu para ele que ele devia se banhar no Rio Jordão, ele teve que se expor publicamente. Ele teve que tirar as vestes dele, ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ali ele mostrando todas as feridas que ele tinha. Então eu convido você a você deixar o seu orgulho, como Naamã foi às vezes, o orgulho, a vergonha. Muitas vezes é a respeito de orgulho. Eu tinha orgulho, eu não queria demonstrar fraqueza, eu não queria desabafar. Nem mesmo com a minha família, às vezes eu chegava e não me abria do jeito que deveria ser. E aí eu ouvi de Deus: se exponha, você deve se expor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Você deve se expor, porque em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, eu convido você hoje, através do Espírito Santo que vai tocar em você agora nessa hora, você precisa confessar os seus pecados a Deus para você ser perdoado. Isso é correto, nós fazemos isso muitas vezes. Nós esquecemos a segunda parte, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então eu vejo isso, que é uma necessidade de você como cristão, de toda a culpa que você carrega, de pecados que você fez no passado, de traumas que você tem no passado. É preciso, é necessário hoje você tomar essa decisão de você começar a se expor, de você tirar essa sua armadura, de você mostrar a sua realidade, mostrar a sua humanidade para as pessoas, porque ninguém é forte o tempo todo. Nós somos humanos, nós somos falhos, e nós não devemos simplesmente mostrar que nós somos pessoas perfeitas, porque a religião, ela quer fazer isso, a religião faz isso, ela quer que nós sejamos santos o tempo todo, mas nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e só Jesus nas nossas vidas para que a gente possa receber algo, porque é pela graça, tudo é pela graça. Então, eu vi aqui nesse último versículo em Eclesiastes 3:4, que diz: é tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de prantear e tempo de dançar. Se você, por acaso, se perdeu, como eu, você perdeu um ente querido, eu te convido a você simplesmente, você tem que se mostrar, você tem que se expor, não engula o choro. Se você precisa chorar, chore. Se você precisa se desabafar, desabafe. Você precisa se expor para que isso dentro de você não cresça e vire uma bomba que depois venha explodir. Porque quando a gente começa a se expor, quando a gente começa a se mostrar real, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Então,
eu vou orar por você nessa hora, para que você consiga lidar com todas as feridas emocionais, para que Jesus venha transformar a sua vida e você venha se sentir bem, tanto por fora quanto por dentro. Pai, eu oro agora nessa hora, para quem quer que esteja assistindo esse vídeo, venha ser tocado pelo Teu Espírito Santo, para que toda ansiedade, Senhor, todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha cair por terra, que essa pessoa venha conseguir, Senhor, ter uma vida, Senhor, mais real, uma vida, Senhor, de exposição, mas não é uma exposição pública, né? Mas é uma exposição para pessoas certas, para os pais espirituais que o Senhor direcionar para a vida dela, para a família, Senhor, que essa pessoa, ela venha conseguir, Senhor, se abrir para a família dela, Pai, para que ela venha ser curada, Senhor, do interior dela, e todas as feridas emocionais venham ser curadas para a glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Que você venha receber e que você venha se sentir melhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para você. Que Deus abençoe.